Então, olá a todos, uma vez mais bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Espero que se encontrem bem aí desse lado, espero que a semana tenha sido produtiva. Já sabem que a edição semanal aqui no canal Cuidar Mais Saúde é sempre ao sábado, portanto, espero que se encontrem bem de saúde, são sempre os meus votos. E é óbvio, como eu digo sempre, espero que vejam os vídeos que tenho aqui no canal e que gostem dos mesmos e que possa contribuir em algo para mudar a vossa vida, para melhor, como é óbvio, ou para mudar a vida de alguém de vós próximo. Portanto, vamos avançar então. Esta semana vamos abordar aqui uma patologia que está dentro de uma dimensão extensa e dentro dessa área esta patologia acaba por sobressair. E esta patologia é mais conhecida por todos como o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que afeta as pessoas com idades normalmente mais tardias e que as pessoas vão perdendo algumas capacidades. Portanto, neste vídeo fiquem por aí para tentarmos aqui descortinar, tentarmos aqui esmiuçar melhor esta doença, com vista a percebermos quais os sintomas, se existem tratamentos para a mesma, se existe algum tipo de forma, se desses tratamentos serem eficazes, se curam a doença de Alzheimer ou se apenas minimizam o seu impacto ou acabam por portelar ou adiar, neste caso, as suas mazelas para a nossa vida, ok? Portanto, fiquem desse lado. Aproveito já para vos pedir para subscreverem o canal, deixarem um gosto, vejam os vídeos que estão aqui no canal, não se esqueçam, e até já. Então, uma vez mais bem-vindos, espero que estejam bem desse lado. E hoje vamos abordar, como eu disse há pouco, a patologia do Alzheimer. O Alzheimer, como eu acabei por desvendar na introdução aqui do vídeo, é uma doença que está dentro de uma área que é relativa às demências, ok? E sendo uma doença do foro demencial, portanto um síndrome demencial dessa dimensão, é uma doença que acaba por nos tirar capacidades e assim sendo, é uma doença que é incapacitante, ok? Sabemos que das demências o Alzheimer é a demência mais comum. Daí talvez a sua disseminação a nível de informação pela população, ok? Portugal é mais ou menos, neste caso, Portugal encaixa aqui no quarto país da OCDE com mais casos de Alzheimer. Pronto. A nossa população é particularmente atingida por esta doença e nós vamos perceber um bocadinho mais à frente também o porquê. Mas um dos principais fatores é o envelhecimento da população. Temos uma população muito envelhecida, é um dos nossos problemas e vai ser um dos nossos problemas e principal problema futuro. Portanto, há que agir não só a nível de políticas de saúde, mas também a nível de políticas de natalidade, principalmente de natalidade, não políticas de tentar minimizar o impacto da doença em si, mas talvez da prevenção da própria doença e políticas que incidam também sobre a natalidade, porque o nosso país realmente está a ficar muito envelhecido e daí sofrer bastante com este tipo de doenças. Portanto, estima-se que Portugal terá cerca de 350 mil pessoas com demência em 2050, ou seja, vem bem aqui a noção, a dimensão, vem bem a dimensão deste flagelo. 1,2 milhões de pessoas têm a doença de Alzheimer no Brasil. E ainda dentro do Brasil, no país, que sei que existem muitos brasileiros que nos veem aqui também, existem 100 mil novos casos todos os anos. 100 mil novos casos, repito. Portanto, é algo assustador, mesmo assustador. Portanto, atualmente é o tipo de demência mais comum, como eu disse inicialmente, e corresponde a cerca de 60% a 80% dos casos, por exemplo, não só aqui, mas principalmente nos Estados Unidos da América, também para terem aqui uma noção. Então, se falamos um bocadinho do Alzheimer, o que é o Alzheimer? O que é isso? Que patologia é essa? Que comorbilidades pode trazer? Que incapacidades pode trazer? E que restrições nos pode dar no nosso dia-a-dia, na nossa vida, não é? Portanto, normalmente o Alzheimer caracteriza-se aqui por algum tipo de degradação neurológica, ou seja, alguma perda de memória e perda de capacidades cognitivas que vão progredindo ao longo do tempo, melhor dizendo. Portanto, não é uma progressão que aconteça de um momento para o outro, é algo que vai acontecendo gradualmente, muitas vezes passa um bocadinho despercebido, a própria pessoa nem dá por isso, acabam por ser as pessoas que estão em seu redor que acabam por ter essa noção, visto que há determinados factos, determinadas
existem determinadas formas de agir por parte da pessoa que sofre de demência, que se vão repetindo. Portanto, a pessoa que está perto, os mais próximos, começam a ficar despertos para determinadas situações, ok? Principalmente. Pronto. Existe aqui alguma dificuldade na pessoa em lembrar-se de factos recentes, principalmente recentes da sua vida. Isto já acontece naturalmente com o evoluir da nossa idade. Portanto, nós naturalmente já temos tendência das memórias de longo prazo ficarem mais presentes do que propriamente as de curto prazo. Existem aqui fatores imensos sobre isso. Há coisas que nos tocam mais, tem a ver com o tipo de células também que existem. E há coisas que se esquecem facilmente. Por exemplo, o que é que se comeu no dia anterior, por exemplo, em que dia do mês está. Às vezes nós próprios não temos problemas desses com Alzheimer no dia a dia, também não sabemos, mas isto torna-se regular, ok? E isso é que é assustador. Uma redução a nível mesmo de fisiologia ou de fisiopatologia, há aqui uma redução do número de células cerebrais que vai então deteriorando então estas funções cognitivas destes doentes, de quem padece deste tipo de doença, ok? A doença de Alzheimer mais comum é esporádica. No entanto, há um pequeno número de pessoas em que esta doença está relacionada com fatores genéticos, ok? A doença de Alzheimer mais comum é esporádica, ou seja, vai acontecendo. Também acontece haver doença de Alzheimer provocada por fatores genéticos, ok? Que haja aqui alguma mutação genética familiar que leve a essa doença de Alzheimer, ok? Portanto, pode acontecer aqui uma doença genética familiar que leva à doença de Alzheimer. E isso é importante também nós temos, embora seja uma percentagem, pelos estudos que existem, uma coisa muito ínfima, ok? Sintomas. Todos se devem estar a perguntar aí desse lado, então Tiago, mas quais é que são os sintomas mais comuns? Quais é que são, além do normal, não é? Porque o normal está sempre associado, estás com Alzheimer, às vezes até para os nossos amigos até dizemos na brincadeira, ou para os nossos pais, já deve estar com Alzheimer. Mas a questão é que a mais comum, normalmente a que se destaca logo, é quando nós falamos da memória. Portanto, lembramos logo da memória, que é a perda de memória. Mas existem outras situações, outros sinais, outros sintomas que sobressaem e podem ser um alerta para a instalação desta doença. E que sintomas ou sinais são estes? Principalmente sintomas. A pessoa começa a ter, aliás, alguma dificuldade em reconhecer algumas pessoas. Numa fase inicial, pessoas que vê, por exemplo, sei lá, umas vezes por ano, mas com o avançar da doença pode ter dificuldade em reconhecer pessoas com quem lida habitualmente, ok? Portanto, isso pode acontecer e pode ser um dos sinais que podem levar a distinguir aqui e a nos apontar para que seja esta doença. E depois tem que ser estudada a posteriori, não é? Portanto, temos aqui muitas vezes um discurso em que a pessoa se esquece das próprias palavras, é entrecortado, a pessoa fala e depois parece que há ali pausas e não se lembra das palavras, portanto parece que está a ir buscar a palavra mais correta para dizer, mas é porque não se lembra, não porque quer ir buscar a palavra mais correta, é porque não se lembra da palavra. Portanto, pode acontecer com alguma frequência. A pessoa desorienta-se muito nos espaços. Portanto, eu no meu serviço tenho doentes com Alzheimer, muitos doentes com Alzheimer, visto que é um serviço que tem muitas pessoas com a idade já avançada, e posso-vos dizer que, principalmente no período noturno, é muito complicado lidar com este tipo de pessoas, ok? Tem alguma dificuldade em realizar algumas tarefas mais complexas, como pagar, como fazer cálculo, não é? Apela mais à parte cognitiva e lidar com contas que tenham a ver com dinheiro, que ponham dinheiro. Temos aqui alguns sintomas também psicóticos, alguns sintomas depressivos, que também pode ser indício de doença de Alzheimer, e uma orientação espacial, como eu falei há bocadinho, cada vez mais difícil, ok? Cada vez mais difícil, coisas básicas a pessoa perde-se, portanto não sabe onde está, e é importante em doentes até com idade mais avançada, às vezes os doentes podem até ter algum tipo de identificação como morada, para as pessoas saberem onde é que eles estão, se eles perderem alguém o encontrar na rua, ok? Portanto, isto também é importante. Com o tempo também começam a surgir as primeiras alterações de comportamento, as pessoas podem se tornar mais agressivas, porque também estão desconfiadas das pessoas que estão ao redor, sempre estiveram com elas, mas de um momento para o outro começam a ficar mais desconfiadas, porque não percebem porque é que determinadas situações se sucedem, porque não se lembram do que é que levou à situação, portanto, isto também é importante. E até pode haver alucinações visuais,
e até delírios. Portanto, isto é uma doença muito complexa que gera muito sofrimento no seio familiar, principalmente, e a pessoa, depois com evoluída doença, embora possam haver alguns tratamentos, é sempre complicado, ok? As consequências do Alzheimer, basicamente, o conjunto de dificuldades decorrentes da perda de capacidade por parte da pessoa vai se tornando maior, vai aumentando, e a pessoa vai vai perdendo a sua autonomia. O que é isso, autonomia? Muitas vezes as pessoas confundem autonomia com dependência. A autonomia é a capacidade que a pessoa tem em decidir, é a capacidade que a pessoa tem para decidir sobre algo. Independência ou dependência tem a ver mais com a sua parte motora do que propriamente com a sua parte cognitiva, ok? Se a pessoa pode estar acamada, pode ser um tetraplégico, desde que tenha capacidade de decisão, é uma pessoa autónoma, tem autonomia para decidir, ok? Portanto, é muito por aqui. E então a pessoa vai perdendo a sua autonomia, tarefas que fazia anteriormente, como eu falei também há pouco, deixa de fazer, vai perdendo, e a principal forma de intervir aqui, até da parte da enfermagem, por exemplo, da parte dos profissionais de saúde, da parte até das famílias, é os profissionais poderem ajudar as famílias a minimizar o impacto no doente, no dia-a-dia, ok? Vai sendo uma doença que vai progredindo ao longo do tempo, mas podemos arranjar aqui estratégias para essa progressão ser mais lenta e haja aqui um mecanismo adaptativo para que a pessoa depois possa, de algum modo, não sentir essa perda tão rápida e tenha alguma autonomia e alguma independência, ok? Isso é importante. E ajudando as famílias com antecedência também, esse impacto da doença também é um bocadinho minimizado, ok? Porque a pessoa já sabe o que é que está à espera, portanto pode planear as coisas com antecedência e, embora seja sempre drástico para a própria família, pode ser familiar, até mais às vezes do que para o doente, porque o doente vai perdendo a noção das coisas, vai tendo momentos de lucidez, alternando com com momentos que não estará lúcido, vai havendo também algum tipo de planeamento antecipado e vai ser menos custoso esta situação, embora seja sempre, não é? E a pessoa vai deixando, como eu estava a dizer há pouco, a pessoa vai perdendo capacidades, vai deixando, até não se consegue, até chegar ao ponto que já não se consegue vestir, lavar-se, fazer as tarefas mais básicas e, com o progredir da doença, nem sequer vai saber qual é o seu nome já, que é uma coisa quase genética nossa, desde que somos pequeninos, que estamos identificados por um nome, não é? Portanto, é muito triste, é muito complicado e é muito complexo lidar com este tipo de doença. Causas. Quais as causas que podem levar aqui ao Alzheimer? Como vários tipos de demências, trata sempre de uma doença que está relacionada com a parte neurológica. É uma doença degenerativa, portanto, significa que vai haver aqui uma diminuição de capacidades, uma progressão, neste caso, da doença, e que a pessoa vai perdendo essas mesmas capacidades, ok? Portanto, isso é importante estar bem presente. As células cerebrais, ao longo do tempo, vão perdendo as suas conexões. O tecido cerebral cada vez vai tendo menos células nervosas, portanto, portanto, as sinapses, que são aqueles sinais que dão entre as dendrites uma e outra, como o fio elétrico, umas pelas outras, as sinapses são estímulos elétricos que se usam no cérebro, vão-se perdendo também, ok? Portanto, perdendo-se, não há sinais, não há passagem de sinais, essas células vão ficando incapacitadas de, por assim dizer, fazer uma normal condução, ok? Portanto, há uma perda então de conectividade, de conexão entre as mesmas, não é? E isso é o avançar da doença, a fisiopatologia da doença. Neste caso, ou nos dias de hoje, da parte da própria investigação, não oferece ainda grandes respostas, porque é uma doença que está envolvida, que está ainda muito por esclarecer relativamente a esta doença, portanto é muito complexo. Tudo o que é doenças neurológicas ainda há um mundo por descobrir. Felizmente a ciência tem evoluído, existem novas técnicas, cada vez mais investigação na área, então sabemos apenas que acima dos 65 anos, como eu falei no início do vídeo, que as pessoas são muito mais afetadas e há um grande número de incidência desta doença nesta faixa etária, acima dos 65 anos, isso nós sabemos. Normalmente o aparecimento dá-se mais nestas idades, embora possa haver aqui alguns sinais antes. Portanto, quanto mais parada, quanto menos exercício mental, também já há estudos sobre isso, a pessoa tem, menos formação a pessoa tem
menos estímulo ao cérebro, mais probabilidades a pessoa tem de vir a sofrer também de algum tipo de demência. Portanto, o cálculo, o estimular cerebral é sempre importante também para evitar o Alzheimer, mas também para protelar ou adiar uma possível doença que possa haver demencial, ok? É importante. Existe aqui também algumas exceções, como eu falei inicialmente, que acaba por ser algo genético também, ou seja, é uma franja pequena, mas também pode haver aqui alguma mutação, parte familiar, um familiar direto, e fazer com que a pessoa esteja predisposta, tenha uma predisposição maior a ter este tipo de doença, ok? Isso também é importante. Diagnóstico. Como é que se faz o diagnóstico da doença? O diagnóstico pode ser clínico, por determinadas observações, porque a família diz que a pessoa passa por isto, passa por aquilo, e que a pessoa lembrava-se de fazer isto, já não consegue fazer algumas coisas, fica parada, pode haver aqui algumas coisas, não é? E nós temos que ter atenção a isto. Portanto, o diagnóstico pode ser uma avaliação clínica, normalmente que é suportada por exames clínicos, portanto, vão-se fazer exames clínicos, laboratoriais, neurológicos, portanto, permitem que haja aqui um diagnóstico mais fidedigno da doença, bem como os relatos das pessoas mais próximas também podem dar pistas, não é? E levar-nos a apontar-nos um caminho também, isso também é importante. E depois temos aqui exames de imagem, mais virados para a imagiologia, em que às vezes demonstra que há uma atrofia dos hipocampos e determinadas alterações nas formações anatómicas existentes em determinadas partes internas dos hemisférios cerebrais. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, está dividido em hemisférios. Portanto, podendo haver aqui algum tipo de alteração e podemos às vezes observar por meio de ressonância magnética ou alguma técnica imagiológica que nos possa ajudar no diagnóstico, ok? Portanto, isso também é importante. Sabemos aqui que a parte interna dos hemisférios, tanto dos hemisférios cerebrais, tem um papel muito importante nas nossas memórias, na retenção das nossas memórias e pode haver aqui algumas alterações, ok? E isso pode nos indiciar então que a pessoa sofre da doença de Alzheimer, ok? Também existem aqui outros tipos de demência. Nós, ao longo dos anos, muitas vezes pelos estilos de vida, vamos tendo pequenos infartos. Infartos são oclusões de vasos arteriais. Os vasos vão ficando ocluídos, microvasos até, e esses próprios microvasos sendo ocluídos, há sangue que já não chega a determinadas células e há neurónios que vão morrer. Portanto, há neurónios que vamos perdendo neurónios ao longo dos anos, por este tipo de, por exemplo, este está relacionado com os estilos de vida e a pessoa tem tendência a sofrer de algum tipo de demência, não quer dizer que seja Alzheimer, mas algum tipo de demência pela quantidade de microinfartos que já teve a nível cerebral, ok? Portanto, vão morrendo algumas células e nós vamos perdendo capacidades cognitivas. Isso também tem a ver muitas vezes com o próprio processo de envelhecimento, que nós não podemos evitar, mas podemos minimizar e protelar, adiar o mais possível, ok? Isso é importante. Estilos de vida mais saudáveis, com algum exercício físico, algum movimento, é importante sempre para nós não acumularmos essas pequenas placas de gordura muitas vezes, colesterol elevado, que leva muitas vezes aqui a estenoses dos vasos, que é os tais apertos dos vasos, que por um lado também, e evitar ter a hipertensão arterial, também pode levar. Eu vou deixar também aqui o link do vídeo sobre a hipertensão arterial que eu fiz, e sobre a diabetes também é importante. São doenças crónicas que podem levar a com que nós venhamos a sofrer de demências mais precocemente também, não concretamente o Alzheimer, mas demências por oclusões de pequenos vasos que levam a infartos, a microinfartos no nosso cérebro e que vamos perdendo assim também algumas células cerebrais, neurónios, e também perdemos depois capacidades quando esse número de células começa a ser grande, ok? Portanto, isso é importante. Depois, tratamento. Também deve ser muito importante para vós ir desse lado, não é? Saber que se existe algum tipo de tratamento, se tem cura, se não tem cura, se podemos minimizar. Já devem ter percebido aqui pelo normal decorrer do vídeo que cura não terá, ok? Podemos é tentar aqui protelar ao máximo estes sintomas e esta comorbilidade, esta diminuição de perda de capacidades no nosso dia-a-dia, ok? Portanto, podemos fazer isso. E como é que podemos fazer isso? Com alguns tratamentos. Os tratamentos podem ser por terapia ocupacional, com um terapeuta ocupacional, onde nos pode ajudar, estimular a memória, fazer determinados exercícios para nos fazer não esquecer das coisas, para nos fazer também ter algum ânimo, alguma motivação, e isso são muitas vezes exercícios direcionados para a memória, para a capacidade de memória,
e podem nos ajudar, ok? Depois temos aqui um envolvimento no serviço de apoio, de alguns grupos de apoio que nos podem também, dentro do que foi dito agora, anteriormente, também ajudar, porque o doente com Alzheimer vai perdendo a sua base de sociável. Portanto, isso é importante também manter contactos, pessoas que rodeiam, e tentar manter os contactos com essas pessoas, de forma a que todos estes sintomas tragam comorbilidade cada vez mais tarde, mais tardiamente, e não que a doença avance muito rapidamente. Depois temos aqui alguma terapia medicamentosa, e eu também faço muito no serviço lá aos doentes. Temos Pencecitude, Rivastigmina, são tudo fármacos que ajudam, não trazem a cura ao doente, mas ajudam em muito a protelar a doença, a adiar a incapacidade trazida pela doença de Alzheimer, ok? Portanto, temos aqui o donepezilo, temos aqui a rivastigmina, que é até o mais usado, estes dois uso muito, e a memantina também usamos muito. Portanto, normalmente os pensos de rivastigmina são colocados diariamente, cada penso está para 24 horas, existem várias dosagens, salvo erro de 4,5 e 9,5, salvo erro, não quero estar a enganar, muitas vezes uma pessoa também não se lembra de tudo, mas funciona mais ou menos nestes moldes, é retirado, é posto o penso. Os pensos normalmente devem ser postos numa zona onde o doente não veja, neste caso a pessoa, porque pode ser uma pessoa que já tenha algum grau. Quando a pessoa tem determinado grau de Alzheimer, os pensos já pouco fazem. Mas se ainda tiver numa fase precoce, ajudam bastante a adiar os sintomas, ok? E as perdas resultantes da doença. Mas esses pensos devem ser sempre colocados numa zona fora da vista da pessoa, muitas vezes. Se a pessoa já tem alguma incapacidade e vem ali algo no corpo, não percebem o que é e tiram, ok? Portanto, tem que ser mais controlados, tem que haver aqui uma vigilância para que evitem as pessoas tirar. Muitas vezes deixamos na omoplata, deixamos ali na escapa, na omoplata, numa zona fora do ângulo de visão do doente, da pessoa, para não retirar esse mesmo penso, ok? Portanto, isto também é importante. Usamos também aqui algumas atividades diárias que se tornam também muito importantes e que, à medida que a pessoa vai perdendo algumas capacidades, ok? E que se torna menos capaz de fazer as suas atividades de vida, desenvolver as suas atividades de vida no dia a dia, ok? Portanto, isto também é de relevo. Depois, ainda aqui dentro do tratamento, podemos, no sentido de abrandar esta mesma doença, exercício físico, como eu disse há pouco, é importante. Temos que optimizar aqui, temos que fazer com que a pessoa tenha alguma atividade física para diminuir o impacto da doença também na pessoa e a redução do risco também de quedas, porque é algo que vai acontecer, porque com o avançar da doença a pessoa vai perdendo os mecanismos mais primitivos que a pessoa tem. E um deles é o equilíbrio, o próprio equilíbrio, até que a pessoa vai perdendo até o seu próprio estímulo, o reflexo de deglutição, ou seja, a capacidade da pessoa engolir. A pessoa com o evoluir da doença de Alzheimer vai tendo mais probabilidade de certo modo, se engasgar mais facilmente. E com esse engasgamento pode levar até a uma pneumonia de aspiração, aspirar conteúdo alimentar para o pulmão. Portanto, é muito complicado. Há que fazer aqui uma prevenção mais assídua neste tipo de doentes para evitar que alguns sintomas desses aconteçam muito mais precocemente, ok? É importante. Garantir sempre a segurança da pessoa. Como eu disse, a pessoa em estadias até mais avançadas já tem algum desequilíbrio, portanto, há que reconhecer aqui alguns sintomas, algumas limitações que a pessoa tem e daí vigiar melhor esta pessoa, ok? A pessoa vai tendo algumas limitações no seu dia-a-dia, uma pessoa que tem um grau de Alzheimer já muito avançado, a pessoa não pode ser deixada em casa, pode ir acender um fogão, pode ir fazer algo do género e pode até incendiar um apartamento inteiro, uma casa inteira e pôr em risco a vida de outras pessoas. Portanto, há que haver aqui uma vigilância muito assídua, ou um cuidador informal, ou numa instituição, que seja possível uma instituição que seja vocacionada para este tipo de doentes, que também existe, mas há que haver uma intervenção e uma vigilância de doentes com esta doença em estadios mais avançados, ok? É importante. Dentro da prevenção, existem aqui alguns fatores que podem prevenir então a doença e eles são a atividade física regular, acaba por estimular também a parte cerebral, não é? Uma saúde mental mais elevada, aumentada, melhor para a pessoa, não é? A prevenção no tratamento de algumas doenças cardiovasculares, com os estilos de vida, com a probabilidade de poder sofrer de algum tipo de demência, algum síndrome demencial.
Portanto, há que evitar isto. E como é que evitamos isto? Com estilos de vida melhorados, ok? Mais saudáveis, ok? Já abordei aqui noutros vídeos, relativamente aqui à diabetes, à hipertensão, principalmente estes dois, à obesidade. Portanto, são estilos de vida mais saudáveis que nos levam à melhoria e à homeostasia, ok? Principalmente, ao bem-estar geral, ok? E é uma vida em que possamos viver mais anos, mas não é só viver por viver, é viver com qualidade de vida, ok? Muitas vezes não acontece, e eu sei disso por experiência própria, do que lido no serviço onde estou, não é? Que existem muitas pessoas com 90 anos, muitas pessoas mesmo, 80 e tais, 80 e muitos e 90 anos, mas no entanto muitas delas, a maior parte, não têm qualidade nenhuma de vida. Muitos acamados, muitos já não estão no seu perfeito juízo também, desorientados. Portanto, o que é que interessa viver muitos anos se não tiver capacidade de autonomia para decidir e alguma independência? No meu ver, não, mas deixo-os para pensar aí desse lado. Portanto, voltando aqui à nossa prevenção, prevenção de tratamento da diabetes, obesidade, tabagismo, sabemos, tem a ver com isto que eu acabei de dizer há pouco também. Falando aqui de uma forma geral, normalmente tem a ver com as nossas dietas, o que nós comemos, uma dieta saudável, tentar manter-nos sociáveis, estimular o nosso cérebro, quer através de desafios mentais, jogos mentais, quer através de exercício físico, quer através de convívio com as pessoas que nos são mais queridas. Portanto, todas estas situações são importantes para desenvolver as nossas capacidades cognitivas e assim dizer não ao Alzheimer, ok? Portanto, isto é muito importante. Manter-nos ativos, reduzimos com certeza o risco aqui de doença de Alzheimer. É importantíssimo. Pronto, pessoal, estão a ver, hoje foi um vídeo muito curtinho. Espero que tenham gostado. Espero que tenha contribuído em algo para melhorar a vossa vida, para vos ajudar, mesmo as pessoas que sofrem desta patologia. Embora com certeza já tenham muita informação, porque foram diagnosticados e com certeza um profissional de saúde já ajudou, mas espero que tenha ajudado alguém aí desse lado, que tenha contribuído para melhorar a vida de alguém, que é o que eu sempre tenho como guideline, como objetivo, e espero que deixem o vosso gosto, não se esqueçam, deixem o vosso gosto. Vocês aí no canto inferior direito têm aí um iconzinho, é só carregar. Podem subscrever também o canal e deixem lá na campainha, ativem a campainha ou o sininho para receberem as notificações dos vídeos. Portanto, da minha parte, eu, Tiago Mota, aqui no canal Cuidar Mais Saúde, já sabem, todas as semanas, semanalmente ao sábado, é lançado sempre um vídeo novo. O meu objetivo é sempre trazer a melhor informação para vós, mas também preciso de vós aí desse lado para deixarem um gosto, partilhar nas redes sociais e subscreverem o canal para assim poder chegar a mais pessoas e também poder trazer informação cada vez melhor, mais rica, mais elaborada e até mais frequentemente conseguir fazer algum tipo de vídeo para vos poder ajudar aí desse lado também. Portanto, muito obrigado e boa semana. Tudo bom.